Gente, tudo bem? Vamos aqui então voltar com a segunda parte desta primeira aula de vídeo, que agora a gente vai falar um pouco dos exames laboratoriais. Vamos aqui então entender um pouquinho da gasometria, que é um exame muito importante realizado para nós identificarmos o sistema respiratório como o sistema metabólico de um paciente internado. É muito importante esse exame para pacientes que estão entubados, pacientes que estão no UTI, e nós vamos avaliar aqui o porquê disso. O nosso pH sanguíneo ele tem que estar entre 7,35 e 7,45, tá? Isso significa que o meu sangue está completamente bem oxigenado, sem influências de gás carbônico, que iria deixar o meu sangue mais ácido, e sem influências de excesso de oxigênio, tá? Então, basicamente, eu tenho o pH neutro sendo entre 7,35 e 7,45. Imagine o suco que você vai fazer aí. É você usar a quantidade correta de água para a quantidade correta da polpa da fruta. Se você fizer com pouca fruta, fica aquele negócio muito aguado, fica um negócio muito fraco. E se você fizer com muita fruta e pouca água, fica um negócio muito grosso e com um aspecto forte, né? Então é importante avaliar isso, tá? Aqui nós temos outras coisas que a gente poderia analisar. Saturação do indivíduo arterial. E aqui nós temos a porcentagem de oxigênio, a porcentagem de gás carbônico, o HCO3, que é o bicarbonato, e nós temos o extra bases, que é entre menos 2 e mais 2. Só que a gente vai avaliar 3 pontinhos apenas. Só isso aqui já é o suficiente para uma boa avaliação do exame. O PCO2 ele tem que estar entre 35 e 45, que indica o nosso sistema respiratório. Então, CO2 você lembra de quê? Gás carbônico. E o gás carbônico faz parte do processo de respiração, porque você puxa oxigênio com a respiração e libera gás carbônico, tá? E lá no HCO3 nós temos aqui o bicarbonato. O bicarbonato ele é muito importante porque ele se liga no ácido, tá? E que seria o gás carbônico, na parte muito de acidose do nosso sangue. Então ele iria se ligar a esse gás carbônico e ajudá-lo a sair do organismo, tá? Então, basicamente, o que é que você precisa saber? Que os níveis de gás carbônico têm que estar sempre entre 35 e 45 e o de bicarbonato entre 22 a 26. Vamos aqui então ver essa outra situação, tá? Nós temos aqui uma acidose respiratória quando o meu pH está baixo. E eu tenho uma alcalose respiratória quando o meu pH está alto. Então, vamos lá. Menos de 7,35, o meu pH está ácido, tá? Ou seja, meu sangue está um pouco mais ácido. E acima de 7,45, ele está em alcalose, tá? Em alcalemia. Então, vamos avaliar o pH junto com as outras coisas, como eu já falei. pH ácido abaixo de 7,35. pH em alcalose acima de 7,45. Entendam sempre isso. Padrão 7,35 a 7,45. Abaixo disso, acidose. Acima disso, alcalose. Professor, eu estou perdido com isso, com esse negócio de acidose e alcalose. Calma que não é tão difícil da gente entender. A gente vai avaliar esses outros dois, tá?
o PaCO2 e o HCO3. Aqui é o que? O gás carbônico, ó, CO2. E aqui o bicarbonato, tá? E a gente vai entender a função deles de uma forma muito eficaz. O CO2 lembra, mais uma vez, como já disse, respiração. O HCO3, que é o bicarbonato, você entenda como função renal, tá? Porque ele vai ser filtrado lá também, lá nos rins, né? Junto com muitas outras coisas que a gente até já falou, acredito na aula passada que eu falei de função renal, naquele slide, eu coloquei inúmeras coisas, né? Que passam lá pela filtragem renal. Então a gente vai ter os eletrólitos, a gente tem algumas coisas saindo através da urina, como excessos de eletrólitos, ureia, creatinina, amônia e por aí vai. Então vamos lá. Vamos avaliar o CO2. O normal dele é 35 a 45. Se ele estiver acima de 45, ele está ácido. Se ele estiver abaixo de 35, está em alcalose. Então, gente, não vamos confundir porque o pessoal fez uma confusão aqui, né? Quem foi criar este exame e este estudo, que fica um pouco mais difícil da gente conseguir entender. Porque aqui, quando está acima de 7,45, está em alcalose. Aqui, quando está acima de 45, está em acidose. Então, perceba, no pH 7,45 para cima, alcalose. 45 milímetros de mercúrio no CO2 está ácido. Aqui acima está alcalose, aqui acima está acidose. E o inverso também é igual, tá? Aqui quando está abaixo de 35 está em alcalose, aqui quando está acima de 7,45 está abaixo de 7,35 está em acidose. Abaixo de 35 alcalose, abaixo de 7,35 acidose. Então perceba que é invertido. Aqui acima do maior número, alcalose. Abaixo do menor número, acidose. Acima do maior número, acidose. Abaixo do maior número, alcalose. Tá? E lá no bicarbonato. O bicarbonato ele segue a regra prevista no pH. Abaixo do padrão, que é 22, acidose, assim como abaixo do padrão, que é 7,35, aqui também é acidose. E aqui acima do padrão, que é 26, alcalose, assim como aqui também acima do padrão de 7,45, alcalose. Eu não vou olhar esse slide, eu vou mostrar esse outro que fica mais fácil de nós entendermos. Vamos avaliar o resultado desse exame aqui. Só lembrando aqui uma outra coisa que eu tinha visto, mostrado para vocês. Menor do que 6,8 pH e maior do que 7,8 é incompatível com a vida, tá? Então, pH muitíssimo ácido ou um pH muitíssimo alcalêmico é incompatível com a vida. Então, vamos voltar para avaliar esse exame. Esse aqui, digamos que é um resultado de um exame de uma pessoa de Covid. Não é de Covid porque esse exame aqui é de 2015, mas vamos dizer que seja, porque aqui é uma falta de ar intensa. Vamos aqui então avaliar como é que a gente vai prosseguir. O pH está 6,8. O pH então está como? Vamos voltar aqui. 6,8 então é abaixo de 7,3. Então, abaixo de 7,3 é o que? Ácido. Nosso sangue então está ácido. Vamos então para o CO2, PCO2. 147. 147 no CO2, ele então é acima. Quando ele está acima do padrão, que é 45, também é considerado ácido. Então, é uma acidose
do sistema respiratório, tá? E aí a gente vai olhar aqui o HCO3 está em 25. O HCO3 aqui, ó, HCO3 entre 22 e 25, então ele está normal. Isso é uma boa coisa, professor? Não, na verdade é uma coisa péssima, porque o meu sangue deu ácido, o meu sistema respiratório também deu acidose, e aqui, o que é que deveria acontecer para que eu tivesse uma melhora? Nosso HCO3, ele deveria estar compensando, ou seja, ele deveria estar maior do que 26, muito maior do que 26, para gerar uma alcalose metabólica, a fim de eu conseguir compensar o CO2. Vou explicar de uma forma melhor. Vamos imaginar que você está numa festa. O CO2, o gás carbônico, ele é aqueles vetinhos que faz arrastão na festa, tá? Então você percebe que tem muito vetinho na festa, né? O padrão era 35 a 45, lembrando aqui mais uma vez, 35 a 45. E tinha muito vetinho, olha aí, ó, 147, é muita coisa. E os policiais aqui é o bicarbonato, que é quem vai se ligar ao gás carbônico e tirar ele do nosso organismo. Assim como o policial que vai se ligar aos vetinhos e vai tirar eles da festa, que estão causando confusão, que estão roubando as pessoas da festa, que no caso está roubando a vida do paciente, né, já que o sangue dele está ficando muito ácido, muito concentrado de ácido e pouco de oxigênio. Então, nessa nossa circunstância aqui, o que é que nós iríamos querer? Que o bicarbonato não tivesse no valor normal, e sim que ele estivesse alto, para ele estar em alcalose, porque ele iria compensar, ou seja, muito bicarbonato, e iria tirar o muito gás carbônico. Então, como tem pouco bicarbonato, significa que o meu sistema metabólico, que são os meus rins, não estão trabalhando o suficiente para tirar esse excesso de gás carbônico do meu sistema respiratório. Então, meu rim não está funcionando adequadamente para compensar a minha respiração. Veja como é fácil a interpretação desse exame, né? E aqui eu vou deixar essa questãozinha para vocês fazerem, tá? Vamos lá. Chega a emergência, um paciente desidratado de 50 anos com pausa inspiratória, respiração profunda e frequência cardíaca aumentada, apresentando hálito cetônico no exame clínico, foi solicitada uma gasometria e teve pH de 7,1. pH está então o quê? Está abaixo do nosso padrão. Abaixo do nosso padrão é ácido, tá? Vamos para o outro. PCO2 de 80. E o PCO2 aqui também está fora do padrão. E quando ele está acima do padrão, 80 é maior do que 45, então também está ácido. E vamos para o HCO3 que está em 30. O HCO3 está em 30, bicarbonato então está um pouquinho elevado, que é o sistema metabólico, tá? Então está em alcalose. Então nós temos aqui um pH baixo, uma elevação muito alta de gás carbônico nesse sangue, e nós temos aqui bicarbonato acima do valor padrão, tá? Então aqui ele está perguntando: é uma acidose do sistema metabólico com tentativa de compensação respiratória? Ela é uma acidose respiratória com tentativa de compensação metabólica?
é uma alcalose respiratória, é uma alcalose metabólica com tentativa de compensação respiratória ou é uma acidose respiratória? Se possível, pause o vídeo, volte um pouquinho o vídeo, olhe os slides anteriores e aqui a gente agora vai dar a resposta, que é a acidose metabólica com tentativa de compensação respiratória. Então vamos lá. O pH está abaixo, então está o que? Ácido, como nós já falamos. O CO2 está alto e, portanto, está ácido, como também já falamos. E aqui o HCO3 está em 30. Então, ele estando em 30, ele está em alcalose. É o que a gente quer que ele esteja. Só que o 30 ainda é pouco. O padrão não é 22 a 26. Então, você percebe que o CO2 está muito fora da casinha, que é 35 a 45. Está muito mais alto. Enquanto aqui, deveria estar mais alto para ficar mais alcalose e compensar o CO2. A situação que eu falei, aqui tem muito vetim para pouco policial. Então, é uma tentativa de compensação respiratória. Tá? Vamos aqui então falar agora do eletroencefalograma. É um exame que analisa a atividade elétrica do cérebro, cerebral espontânea, captada através de eletrodos colocados no couro cabeludo. Como a atividade elétrica está presente desde o nascimento, ele pode ser útil em qualquer idade, desde recém-nascido até idoso. Tá? Esse aqui é o famoso exame eletro da cabeça, que o pessoal chama, né? É o EEG. O ECG é o eletrocardiograma, é usado no coração, é usado como o pessoal chama de eletro do coração, tá? A gente foi aquele que fizemos lá na sala. Qual é o objetivo do eletroencefalograma? É obter registro da atividade elétrica cerebral para o diagnóstico de eventuais anormalidades da atividade cerebral. E é indicada muita atenção. Para que tipo de situações? Alteração da atividade elétrica cerebral, como aqui, por exemplo, nós temos as múltiplas convulsões, epilepsias, que é uma alteração da atividade elétrica do cérebro, então muitas vezes os médicos podem pedir. Ritmos cerebrais fisiológicos, epilepsia, que é o que eu acabei de citar, ou suspeita clínica da doença. Pacientes com alteração da consciência, então o paciente desmaiou do nada, tem alguns desmaios do nada. Paciente que apresenta letargia, que é uma sonolência intensa, então também é bom avaliar como é que está a função neural desta pessoa. E por fim, avaliar doenças neurológicas, sejam elas infecciosas, degenerativas, psiquiátricas, tá? Então aqui a gente já vê como é que ele funciona mais ou menos na prática, tá? Aqui nós temos os vários pontos onde você pode fazer a averiguação. E nós temos aqui que é importante salientar que uma parcela dos pacientes pode apresentar um eletroencefalograma normal no seu primeiro registro. No entanto, quando vários exames são feitos em períodos fora de crises, ou é feita a monitorização através de um holter, que é como se fosse um aparelhinho contínuo, então você deixa ele 24 horas na sua cabeça, não é dentro da cabeça, viu? É no couro cabeludo. Vai aparecer as anormalidades. Quando o paciente está acordado, o padrão que tem que dar é esse. Quando ele está acordado, mas está descansando, está deitado, enfim, padrão, ele é esse. São as ondinhas um pouco maiores. Dormindo é esse. E no sono profundo, essas outras aqui. Tá? O encontro dessas anormalidades é de fundamental importância e a análise de seu padrão eletrográfico auxilia na classificação do tipo de crise epilética e, consequentemente, do tipo de epilepsia
proporcionando, em alguns casos, direcionando a terapêutica para a obtenção dos dados do prognóstico do paciente. Então, é importante que tudo seja avaliado, em quais ondas está dando a flutuação de sono, em quais ondas o paciente que está em repouso, na verdade, não está dando repouso no exame dele. Tudo isso tem que ser avaliado, tá? Como é que ele é feito? É colocado eletrodos, que é aqueles mesmos adesivinhos que a gente mostrou lá no eletrocardiograma, né? Então, é colocado no couro cabeludo com auxílio de uma pasta condutora que fixa e permite a aquisição adequada dos sinais elétricos, tá? Então, ele bota tipo um condutor, né? Um gel que ele vai ter a função de condutor e ele vai dar uma melhorada significativa nesse exame. Inicialmente, é feito um registro espontâneo da atividade elétrica cerebral durante a vigília, tá? Então, enquanto o paciente está acordado, é feito um registro espontâneo. Se possível, é registrado durante a sonolência e o sono, caso o paciente venha a apresentar isso durante o exame. O registro em todos esses estados aumenta a sensibilidade do método na detecção de muitas anormalidades, tá? E aí depois tem alguns exames que podem ser feitos para estimular o estresse cerebral e o paciente, então, ter alterações que possam ser detectadas no eletroencefalograma. Aqui, por exemplo, nós temos a hiperpneia, uma respiração rápida e acelerada, que você vai fazer, é como se a pessoa estivesse forçando uma respiração. Então, você força essa respiração de 3 a 4 minutos, ou faz uma fotoestimulação intermitente, uma lâmpada produzindo flashes de 0,5 a 30 Hz, para poder estressar o sistema neural do paciente e com isso detectar as alterações, tá? Então são chamadas provas de ativação. Em crianças que apresentam comportamentos reativos à realização do exame, o mesmo só é possível após leve sedação feita com hidrato de cloral. Então, as crianças são sedadas para poder fazer, porque elas geralmente não vão ficar quietinhas para realizar o exame, né? Então, no caso, o registro é feito durante o sono do paciente que vai ser induzido, tá? No final do exame, a criança é despertada para a realização do registro durante a vigília. Após a aquisição do traçado eletroencefalográfico, o registro é revisto pelo médico neurofisiologista ou o eletroencefalografista, que é o médico que vai fazer essa avaliação, e vai ser visto especialmente os dados do repouso, tá? Mas não somente isso, todos os outros exames também são bem-vindos. Tem contraindicação? Não, né? Não tem contraindicações excessivas, absolutas para esse exame. Por quê? Porque ele não é invasivo, né? Ele é só no couro cabeludo. Então, basicamente, quem não pode realizar esse exame é quem tem caspa, né? Que é a seborreia excessiva. Então, talvez não grude bem o eletrodo na cabeça. Quem tem algum tipo de infecção de pele, também é importante que seja avaliado, porque não deve ser feito. Se a pessoa tiver feridas na cabeça, para você botar eletrodo ali, não tem condições. E quem tem pediculose, que é o piolho, tá? Quais são as limitações do exame? Ele fornece uma avaliação transversal da atividade elétrica cerebral no período de realização do exame, que tem uma duração de no mínimo 20 minutos. Portanto, algumas alterações ocasionadas apresentadas pelo paciente não podem ser detectadas no exame. Não entendi, professor. Basicamente, o exame vai ter 20 minutos de duração. Pode ser que nesses 20 minutos, a atividade elétrica cerebral
que está causando a epilepsia, por exemplo, não seja registrada, porque é um exame de rápida duração, né? 20 minutos é muito rápido, então não tem condições de em 20 minutos ser detectado. Então, às vezes pode acontecer de estar, às vezes também pode acontecer de não ser detectado. Por isso que eu falei lá naquele outro slide, que geralmente o primeiro eletroencefalograma pode dar bom, mas fazendo outros em repetição e comparando com o primeiro, você percebe um padrão diferente, como também se você tiver um Holter eletroencefalográfico, que é um aparelhinho que vai ficar durante 7 dias captando isso na sua cabeça. Apesar do método de ativação aumentar a sensibilidade do exame para diagnóstico de anormalidades de epilepsia, o registro pode ser normal, ou seja, sem alteração. Portanto, mesmo os pacientes com epilepsia podem apresentar exames sem nenhum tipo de anormalidade. Foi o que falamos agora e já tínhamos citado. Pode haver complicações? Pode acontecer crises epiléticas devido à respiração rápida, que a gente falou que tem que ser feita, de 3 a 4 minutos, e a fotoestimulação, né? Inclusive, quem aqui gosta de jogar videogame sabe que nos jogos novos, né? Nos Playstations e Xbox da vida, eles já avisam sobre os riscos de epilepsia devido ao jogo ser muito colorido. Então, quem tem uma tendência a isso, ele é muito fotoestimulado. Então, já fica sempre o aviso. Qual o preparo necessário para a realização do exame? Primeiro, uma boa alimentação, tá? Ele tem que comparecer ao local com o cabelo limpo e seco para fixação dos eletrodos. Devido à importância do registro de sonolência e sono, recomenda-se especial atenção à privação parcial de sono na noite anterior à realização do exame. Então, o paciente não pode dormir muito. Ele tem que dormir 4 horas a menos do que o habitual, tá? Então, se nosso sono é 8 horas por dia, basicamente a pessoa tem que dormir 4 horas, tá bom? E aqui, então, nós vamos para a endoscopia, que é a EDA, endoscopia digestiva alta. Nós temos dois tipos de endoscopia, a alta feita por cima, pela boca, e temos, ou pelo nariz, né? E temos a endoscopia digestiva baixa, que é pelo ânus, né? Então, a gente tem aqui, então, duas formas de fazer a endoscopia. Também é conhecida como gastroenteroscopia ou simplesmente endoscopia. Permite ao médico examinar a mucosa do trato gástrico superior intestinal, que aí vai ter esôfago, estômago e duodeno, e é avaliado para alguns fins diagnósticos e tratamento de doenças. Como é que ele é realizado? É um instrumento flexível, com uma sonda, que vai ser passada pela boca com a iluminação central, que vai permitindo que seja visualizado o trajeto. O exame pode ser realizado com anestesia tópica, e tá com spray na garganta, ou com a sedação, que hoje é o mais utilizado, que apaga o paciente, né? Ele fica inconsciente para a realização do exame. Causas mais comuns para se realizar uma endoscopia digestiva alta. A pessoa está apresentando náuseas e vômitos constantemente. A pessoa está apresentando azia, né? Muito comum. A pessoa está direto tendo rotineiras azias, tá? Ou arrotos, né? Que é a dispepsias. Então, a pessoa está tendo muito desses quadros, muitos gases ou ácidos, né? Nós temos aqui então também hematêmese ou melena, né, que são o sangue no vômito ou sangue nas fezes, que aí seria a endoscopia digestiva baixa. E temos também a disfagia ou dinofagia, que é a dificuldade de deglutição e a dor na garganta. E acompanhar tumor ou pólipos previamente diagnosticados, tá? Então, se você tem um tumor na garganta, tem um tumor lá no estômago, no esôfago, no duodeno, então ele é avaliado também através da câmera da endoscopia.
É importante que o estômago esteja vazio para permitir a visualização de toda a área do órgão e diminuir o risco de aspiração, já que pode voltar conteúdo estomacal na volta da sonda e esse conteúdo estomacal poderia ir para os pulmões. Então, tem que o paciente estar em jejum absoluto de 6 a 8 horas antes de realizar o exame, tá bom? Essa é a preparação básica que tem que se ter. E tem também os pacientes tomar suas medicações específicas. Aliás, os pacientes que tomam as medicações específicas serão orientados pela equipe a suspender ou tomar numa dose menor ou em horários alternados a sua medicação de forma que não atrapalhe o exame. Temos nós profissionais que fornecem a informação necessária ao paciente ou utente, ajudar o paciente perante algum desconforto que ele possa vir a sentir, incentivar a colaboração da família. O paciente deve fazer-se acompanhar de todos os exames e análises complementares de diagnóstico, promover o consentimento informado, ou seja, ele tem que consentir naquilo que será realizado. Ah, mas ele já marcou o exame é porque ele consentiu. Mas você tem que perguntar, é um procedimento invasivo, tá? E depois hidratar ele adequadamente. Verificar se tem algum tipo de coagulação, determinar o grupo sanguíneo dele, providenciar vestuários para o exame, pulseira de identificação, tudo isso é aquele padrãozinho para você saber qual é realmente o paciente que você está realizando. Se você não está realizando o exame do José, quando deveria ser o do Antônio, tá? Tem que fazer o acesso venoso, tem que pulsionar o acesso para a pessoa, administrar a pré-medicação segundo a prescrição médica, que é o spray ou sedativo. Sugerir a ele que urine se estiver com a bexiga cheia. Tira prótese dentária, brinco, anel, tira tudo isso. E olha também os sinais vitais, tá? E a descrição do exame. O doente, o paciente, encontra-se deitado confortavelmente e descontraidamente para o lado esquerdo. É colocada uma pequena peça de plástico entre os dentes para manter a boca aberta sem esforço. Olha aqui como é que está sendo feito. E depois tem a colocação, tá? Normalmente dura 3 a 5 minutos, dependendo se vai ser para um diagnóstico, se vai ser para um tratamento, como por exemplo, você retirar um pedacinho do tecido que é a biópsia para poder estudar, aí demora um pouquinho mais, né? E durante o exame, ele poderá ter uma sensação de estômago cheio devido à quantidade de ar que está entrando, tá? E no final, esse ar vai ser aspirado pela equipe, tá bom? Durante o exame, o médico pode observar na mucosa uma lesão, a qual será retirada uma porção para analisar, que será a biópsia, se ele vê que está lesionada a região. Então, por exemplo, a pessoa está tendo muita azia, muita gastrite, pode ser uma úlcera pepídica, gástrica, então ele pode tirar um pedacinho para poder olhar. Essa recolha é feita por uma pinça própria que é introduzida num local adequado do aparelho. Se o médico observa um pequeno crescimento anormal, que é o pólipo, procede à remoção dele durante o exame. Depois de feita essa observação, o aparelho é retirado suavemente e sem dor. Quais são os riscos desse exame? Primeiro, hemorragia, principalmente após a coleta da amostra do tecido. Se ele for tirar um pedacinho do tecido para biópsia, pode ter hemorragia interna. Perfuração, né? Como a sonda está passando, ele pode ter alguma perfuração estomacal. Reação ao sedativo, apneia, que é a reação da ausência de respiração ou reação anafilática, ou seja, reação alérgica grave. Você não sabia que tinha alergia ao sedativo, então já tem a contramedida preparada para caso você tenha reação, tá? E complicações cardíacas, você pode ter uma arritmia devido
esse processo desgastante, né? O seu coração vai acelerar mais por isso. E pode ter uma complicação pulmonar, que é aspirar o ar, ou até uma infecção se não tiver sido feito da maneira asséptica correta, tá? Cuidados e intervenções nossos, de enfermeiros e técnicos de enfermagem agora após o exame, né? Temos que obter informações aos técnicos sobre o decurso do exame e perguntar como ele está se sentindo, o paciente está se sentindo, tá? Essa informação aos técnicos é se está sendo realizado da forma correta, se o procedimento está sendo eficaz. Geralmente ele vai dizendo como ele está encontrando o exame, tá? O médico está fazendo a endoscopia, o endoscopista ele vai lá dizendo como ele está encontrando esse paciente. Fazer respeitar o repouso no leito segundo as indicações do médico e depois vigiar os sinais vitais do estado geral, se apresenta dor, se apresenta náusea, se está conseguindo ingerir o líquido ou a alimentação quando liberada, né? Após uma endoscopia digestiva alta, dá especial atenção a alterações na região do abdômen, como defesa da parede quando se faz a palpação. Por quê? Porque entra ar, como a gente falou, e esse ar pode irritar a parede do abdômen. Vigiar o local da punção para despiste de hemorragia ou sinais inflamatórios. Então, onde foi feito a punção no paciente também tem que avaliar. E se teve analgesia ou anestesia, não deixar o paciente ingerir alimentações se tiver sido em spray, tá? Durante algumas horas, como eu citei agora há pouco. E após ele estar liberado para se alimentar, observar bem se não vai apresentar problemas. Vamos para a aula por aqui, gente. Iremos voltar daqui a pouco para a aula de eletrocardiograma. E eu quero que vocês me digam um código. Professor, que código é esse? Vai valer com a presença da manhã. Esse código eu sempre peço nas aulas, que como eu não sei quem está assistindo a videoaula, pode ter gente que não esteja assistindo. Então, como é que eu faço? Eu pego e dou um código para você me dizer lá no meu PV, que aí eu vou saber que você assistiu a aula até o final, né? Então, o código da nossa disciplina vai ser acidose metabólica. Lembra do vídeo que a gente viu agora há pouco sobre o exame da gasometria arterial? Então, eu quero que vocês vão lá no meu privado, não é no grupo, e diga acidose metabólica. Se você fez isso, eu sei que você assistiu o vídeo até o final. Quem não fez, professor, eu posso dizer, eu não tenho como controlar. Agora eu recomendo que não faça, né? Ajude o seu colega a ter um bom conhecimento da disciplina. Não diga para ele que tem um código. Deixa ele assistir o vídeo até o final, ver que tem um código e ele mesmo me dizer o código. Se você for alertá-lo que tem um código para ser falado, ele pode ir assistir a parte da aula que só tem um código. Então, recomendo que vocês não falem nada para os colegas e vamos ver quem vai assistir as aulas até o final, tá bom? Então, fiquem com Deus e até